Olá, eu sou a Juliana Bis. Estamos lendo o livro Livres e Poderosas, do autor Danny Silk. Vamos para o capítulo 8. Permissão para ser poderosa. O inimigo sempre teve um ódio especial pelas mulheres, desde que Deus profetizou que uma mulher exerceria um papel-chave derrotando-o. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Pelo fato de Deus ter escolhido uma mulher para trazer o Redentor ao mundo, o diabo declarou guerra às mulheres. No nível espiritual, é por isso que temos uma história cheia de mulheres que não alcançam seu potencial e são reprimidas. O diabo tem trabalhado com muito afinco para convencer os homens de que as mulheres devem ser temidas e suprimidas. Francamente, ele tem feito um ótimo trabalho ao longo da história, recrutando homens para dar prosseguimento a todo vapor à sua guerra contra as mulheres. Porém, apesar da sua campanha cruel e implacável, o inimigo não pôde impedir que a profecia se realizasse. Maria recebeu a palavra do anjo Gabriel de que ela conceberia através da semente de Deus e ficaria grávida. Deus depositou a solução para a desesperança da humanidade, o campeão que finalmente venceria o enganador e poria fim à sua guerra, dentro de uma mulher, sem o envolvimento de um homem. É fácil deixarmos isso passar despercebido, porque sabemos o fim da história, mas essa foi uma revelação muito séria para Maria. Esse acontecimento subverteu tudo o que havia sido ensinado a ela pelo sistema religioso e pelo paradigma patriarcal. Ela sabia que as consequências poderiam ser desastrosas. A lei exigia que qualquer pessoa que cometesse adultério fosse condenado à morte. Maria sabia que seria vista como uma adúltera. Nenhuma outra virgem jamais havia concebido um filho sobrenaturalmente do céu. Quando Maria disse sim ao plano de Deus, ela se colocou em uma posição na qual poderia ser ridicularizada e corria um perigo muito real. De forma significativa, o nome Maria, que vem do hebraico Miriam, significa a rebelião deles. Carregando a semente de Deus, Maria tornou-se um símbolo de rebelião em sua cultura. E embora Maria tenha ficado grávida sem um homem, ela precisou da ajuda de um homem para confrontar um dos sistemas culturais mais rígidos do planeta. Ela precisou de um parceiro que serviria de escudo e a protegeria enquanto o plano de Deus se tornava realidade. Para ser o homem que Maria necessitava, José teve de acreditar nela. Ele teve de acreditar em Deus, que felizmente enviou-lhe um anjo também, ou ele poderia nunca ter acreditado em Maria. Ele teve de suportar o peso do estigma cultural por se casar com uma mulher impura e vencer a cultura que estava igualmente enraizada nele. E ele fez isso. José desafiou sua cultura juntamente com Maria. Ele casou-se com ela e ficou entre ela e o medo, o perigo e a condenação. Ele colocou de lado até mesmo seu direito de intimidade com sua noiva virgem, a fim de proteger o que Deus estava fazendo através dela. José foi um verdadeiro homem fiel e corajoso. Juntos, Maria e José protegeram a semente de Deus no ventre de Maria e permitiram que a solução dele para os problemas da humanidade entrasse em um ambiente hostil. Como uma equipe, eles se tornaram hospedeiros da presença de Deus de uma maneira que mudou o mundo para sempre. Considerando a decisão original da criação, não é de admirar que Deus tenha usado um homem e uma mulher andando em unidade com ele e um com o outro para trazer o seu plano de redenção ao mundo. O que aconteceu com Maria e José foi apenas o começo. Creio que as mulheres ainda exercem um papel especial no plano de redenção de Deus. Nosso mundo dominado pelos homens, voltado para o paradigma patriarcal, precisa da semente de Deus que está escondida nas mulheres. Ele está procurando por mulheres que desafiem as normas e as restrições culturais, a fim de gerar algo que transforme uma geração. Ele está procurando por mulheres que desafiem as normas e as restrições culturais, a fim de gerar algo que transforme uma geração. Ele está procurando por mulheres que se recusem a ouvir a tradição e que persigam destemidamente a obediência ao chamado de Deus em suas vidas.
Mas as mulheres não podem alcançar essa liberdade e esse poder sozinhas. Elas precisam de homens fiéis para andar com elas e para lhes outorgar poder, a fim de alcançarem seu destino em meio às tempestades da oposição culturalmente arraigada. Algumas mulheres detestam a ideia de precisar de ajuda de um homem, mas isso simplesmente é tão errado quanto os homens detestarem a ideia de precisarem da ajuda de uma mulher. Deus nos criou para precisarmos uns dos outros, tanto quanto os homens precisam valorizar o que as mulheres têm a contribuir. As mulheres também precisam valorizar a ajuda dos homens quando elas têm acesso a posições de poder e influência. É preciso Josés para que haja Marias. Se Maria não tivesse tido José, ela teria sido morta ou escondida em algum canto remoto do deserto. Sua comunidade a teria rejeitado como uma rebelde que transgrediu a lei. Se José não tivesse estado ao lado dela e entrado em cena para protegê-la, não teríamos Jesus nem liberdade na terra. Deus sabia o que estava fazendo quando uniu Maria e José como uma equipe. Nem os homens nem as mulheres podem fazer isso sozinhos. Precisamos uns dos outros. Para trazer o céu à terra e representar Jesus com exatidão perante o mundo, precisamos restaurar a unidade que Deus pretendeu para nós desde o princípio. Precisamos viver e amar como indivíduos que sabem que somos mais fortes quando estamos juntos. Quando fizermos isso, será o começo de algo grande, algo verdadeiramente notável. Creio que o Senhor tem um ataque surpresa para o inimigo, semelhante a José protegendo Maria. As parcerias homem e mulher estão prestes a revelar uma arma secreta na terra, tornando-se emancipadores. Os homens e as mulheres acerca de quem você ouviu no último capítulo são precursores poderosos de parcerias homem-mulher. Eles também são a exceção, definitivamente, no corpo de Cristo. Existe uma diferença de poder muito real entre homens e mulheres na igreja hoje. Não discutimos mais sobre se existe uma diferença fundamental em valor ou nas capacidades inatas entre brancos e negros, ou entre ricos e pobres. Sem dúvida, em alguns ambientes ainda existe uma divisão de classes e raças, mas não é mais aceitável debater a superioridade de um desses grupos em relação ao outro. Entretanto, a opressão às mulheres não apenas ainda é aceitável, como é também ensinada abertamente e protegida ardentemente dentro de grande parte do corpo de Cristo. Há apenas alguns anos, em 2009, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, deixou sua denominação eclesiástica de mais de 60 anos por causa do descontentamento em relação à visão que eles têm acerca das mulheres. Ele chamou sua decisão de inevitável, após os líderes terem proibido as mulheres de serem ordenadas e insistirem que elas fossem subservientes a seus maridos. Carter havia tentado influenciar a denominação a mudar suas políticas, mas sem efeito algum. Ele escreveu: na sua forma mais repugnante, a crença de que as mulheres devem ser subjugadas aos desejos dos homens justifica a escravidão, a violência, a prostituição forçada, a mutilação genital e as leis nacionais que omitem o estupro como crime. Mas isso também custa a muitos milhões de meninas e mulheres o controle sobre o próprio corpo e a própria vida, e continua a negar-lhes o justo acesso à educação, à saúde, ao emprego e à influência dentro de suas próprias comunidades. Ele prosseguiu dizendo: a verdade é que os líderes religiosos do sexo masculino tiveram, e ainda têm, a opção de interpretar os ensinamentos sagrados para exaltar ou subjugar as mulheres. Eles escolheram, para seus próprios fins egoístas, avassaladoramente a última opção. Sua escolha contínua serve de fundamento ou justificativa para boa parte da difusão de perseguição e do abuso às mulheres em todo o mundo. Concordo com Jimmy Carter. Essa é uma questão urgente no que tange a justiça nos dias de hoje. E nós, homens, temos uma escolha. Podemos abraçar o evangelho da liberdade e outorgar poder às mulheres, ou podemos usar as escrituras para dar poder aos nossos medos e oprimir as mulheres.
Queremos estar na frente de batalha ou seguir atrás? Eu quero estar na frente de batalha. Espero que você esteja comigo. Ainda assim, compreendo totalmente o fato de que a maioria dos líderes homens não sabe por onde começar no projeto de emancipar as mulheres na igreja. Incidentalmente, o homem que se tornou o nosso grande emancipador, Abraham Lincoln, iniciou a presidência sem uma estratégia para emancipar os escravos. Creio que os eventos que se seguiram para dar a ele uma estratégia podem nos dar uma chave para desenvolvermos a nossa. Lincoln tomou posse como um grande político que estava, na verdade, tentando descobrir uma maneira de proteger a escravidão no sul do país, se isso fosse preservar a união da nação. Lincoln sabia que a escravidão era uma injustiça e não queria que ela se espalhasse para outras regiões da nação. Mas ele temia que declará-la completamente legal causaria divisão da nação. Então ele criou uma lei que proibia que os novos territórios do Oeste tivessem escravos, e isso preservou a liberdade no Norte e a escravidão no Sul. Se um escravo fugisse e fosse apanhado no Norte, o escravo seria enviado de volta para o senhor no Sul. O governo não podia interferir na propriedade privada de alguém. Seu trabalho era proteger os proprietários, e isso incluía os proprietários de escravos, porque os escravos eram considerados propriedade. Como mordomo desse governo, Lincoln até discutiu com o seu gabinete abolicionista. Ele insistia em enviar escravos de volta à opressão, porque sua máxima prioridade era proteger a união e lei na terra. Ele estava tentando criar um equilíbrio que aplacasse a todos, mas isso não estava funcionando. Esse não é o lado de Abraham Lincoln sobre o qual costumamos ouvir, mas é a história. Lincoln trabalhou duro para proteger a instituição da escravidão, embora acreditasse que ela fosse errada, porque ele queria proteger a união da nação. Alguma coisa tinha de mudar em Lincoln para fazer dele o homem que agora conhecemos. E essa mudança veio através de um relacionamento com um homem negro chamado Frederick Douglass. Antes de Lincoln conhecer Douglass, ele não tinha absolutamente esperança de que os homens negros pudessem integrar a sociedade branca. Dada a continuação empobrecida e inculta na qual os escravos haviam vivido por gerações, ele não acreditava que eles pudessem competir por empregos ou ser ativos na economia. A única solução era enviar os escravos libertos de navios de volta à África ou a Cuba ou à América do Sul. Então, Lincoln encontrou algo que ele não sabia que existia: um homem negro instruído e poderoso. Naquela época em que a nação estava conturbada, Douglass tornou-se conselheiro e amigo do presidente e apresentou a ele uma nova maneira de pensar. No íntimo, Lincoln acreditava que todas as pessoas eram dignas de honra, de oportunidade e de esperança. Frederick Douglass disse: Abraham Lincoln é o primeiro homem poderoso na presença de quem não me senti negro. Entretanto, Lincoln atuava em um governo que não queria permitir que ele expressasse essas convicções. Então, de repente, ele se viu em uma parceria com esse homem negro e instruído, que através de oportunidades e de conexões extraordinárias havia se elevado acima da norma do seu tempo. Lincoln começou a pensar de modo muito diferente quando viu o que um ex-escravo podia se tornar. Em vez de embarcar os ex-escravos para a África, ele começou a imaginar como eles poderiam ser integrados à sociedade norte-americana. Uma das maiores mudanças no pensamento de Lincoln ocorreu quando Douglass desafiou a permitir que homens negros provassem seu patriotismo e servissem como soldados no exército da União. Os políticos tinham medo de que homens libertos usassem seu novo poder para matar seus antigos opressores. Embora eles acreditassem que as pessoas negras deviam ser livres, ainda não tinham certeza se podiam confiar que elas fossem honradas. Eles sugeriram que os homens negros fossem alistados no exército, mas que não lhe fossem dadas armas. Felizmente, através do seu relacionamento com Frederick Douglass, Lincoln entendeu que a liberdade não é liberdade se não estiver acompanhada de poder. Para que aqueles homens negros fossem totalmente homens, eles precisavam ser tão poderosos quanto os homens brancos. Ele defendeu a ideia, embora muitos o tenham combatido porque tinham medo de pessoas negras poderosas.
Finalmente, eles foram persuadidos quando perceberam que armar soldados negros reduziria efetivamente os recursos do Sul e aumentaria as chances do Norte de vencer a guerra. A fé de Lincoln foi recompensada quando seus soldados negros demonstraram comprometimento em servir honradamente e em dar a vida pelo seu país, e eles ganharam grande respeito ao longo do restante da guerra. Quando Abraham Lincoln deu armas aos soldados negros, ele deu a eles permissão para serem poderosos. Ele os convidou para lutar pela mesma causa, com as mesmas ferramentas e a mesma dignidade dos homens brancos. Essa é a nossa fórmula para a emancipação. Como Lincoln fez em seus dias, reconhecemos que a atual desigualdade na igreja é errada. Queremos mudança. Queremos ver o poder ser outorgado às mulheres. Mas, honestamente, muitos de nós, homens, também tememos a ideia de dar poder real às mulheres. É como dar armas a ex-escravos. Como Lincoln, precisamos reconhecer que liberdade não é liberdade sem poder. As mulheres nunca serão iguais aos homens enquanto o acesso delas ao poder for restrito. Quando entendermos isso, também entenderemos que, como aconteceu com o Exército da União e seus soldados negros, a chave para a vitória na nossa guerra contra o mal é dar poder às mulheres. Aprendendo a ser poderosas. Além de dar poder às mulheres, precisamos substituir o paradigma impotente relacionado a elas por um paradigma forte e dar às mulheres habilidades para usar bem o seu poder. Também precisamos entender que isso não é algo que acontece da noite para o dia e que exige uma resistência prolongada à pressão cultural. Abraham Lincoln assinou a Proclamação de Emancipação em 1863. Um século depois, em 1963, Martin Luther King Jr. fez o seu famoso discurso. Eu tenho um sonho. E liderou a luta em prol da igualdade racial e do fim da discriminação nos Estados Unidos. Foram necessários 100 anos para desenredar suficientemente a trama da opressão, que estava enraizada tanto nos oprimidos quanto nos opressores, de modo que a maioria das pessoas pudesse concordar que a cor da pele de uma pessoa não definia seu valor. Pouco mais de 50 anos depois, em 2008, um homem negro foi eleito presidente dos Estados Unidos. Foram necessários 150 anos para os Estados Unidos fazerem a transição da propriedade ao presidente. Estou trabalhando duro para garantir que não demore tanto tempo para as mulheres na igreja. Embora as mulheres na igreja não tenham experimentado o tipo de opressão e abuso que os escravos viveram, pelo menos não nos Estados Unidos, elas ainda assim cresceram em um paradigma que não as equipou de forma prática para a liderança ou para posições de poder. Temos séculos de sinais de pare para as mulheres que precisam ser arrancados para que elas possam aprender a correr lado a lado com os homens, a compartilhar as mesmas oportunidades de treinamento e liderança e, o que é mais importante, para estabelecer a mesma convicção na sua autoestima e nas suas habilidades. Não estou dizendo que todas as mulheres devem estar na liderança, assim como não estou dizendo que todos os homens devem estar lá. Aqueles que têm o dom da liderança devem estar na liderança. E, para ter êxito, elas precisam se desenvolver como líderes e ter experiência. Homens e mulheres precisam receber as mesmas oportunidades de se desenvolver para que, quando chegar a hora, as mulheres estejam preparadas para desempenhar suas funções tão bem quanto os homens. Infelizmente, em seu desejo de promover as mulheres, vi algumas igrejas acelerarem o processo e promover mulheres que não foram suficientemente treinadas. Então, quando essas mulheres não conseguem lidar com a pressão ou simplesmente não têm as habilidades necessárias, isto é visto como um fracasso das mulheres e não como um fracasso no treinamento. Isso não ajuda ninguém. Se realmente acreditamos em dar poder às nossas mulheres, precisamos dar a elas acesso ao mesmo treinamento e à mesma experiência prática que os homens recebem em sua jornada rumo à liderança. As nuances da opressão. Depois de dar poder às nossas mulheres e as ferramentas para usá-lo bem,
Precisamos ter certeza de descobrir e tratar das nuances da opressão que ainda existe na cultura das nossas igrejas. Isso é difícil porque, por definição, nuances são sutis. Elas são o resultado das nossas opiniões subconscientes sobre as mulheres. Para removê-las, precisamos mudar o nosso coração. Se não fizermos isso, seríamos inevitavelmente governados pelo nosso paradigma interno, independente do que dizemos acreditar às outras pessoas acerca de mulheres na liderança. Uma nuance comum que tenho observado é a silenciosa relegação das mulheres ao ministério com mulheres. Pensamos que as mulheres se sentirão poderosas se a colocarmos em seu pequeno grupo com seu próprio pequeno governo e eventos, e dissermos: Ei, vocês são livres, mulheres. Isso é normal em muitas igrejas, mas não é liberdade. É como Abraham Lincoln pensar que a solução para a escravidão era enviar os escravos libertos para criarem a própria pequena sociedade em Cuba. Não enviamos escravos libertos para Cuba, mas criamos uma pequena Cuba para eles aqui mesmo, nos Estados Unidos, chamada segregação. Isso não funcionou. Separados, mas iguais. É uma contradição lógica. A igualdade é expressa através da parceria. Nossas mulheres amam a igreja e querem fazer parte dela. Elas não querem ser relegadas a um grupo secundário. Elas querem fazer parte do quadro maior, fazer parte da união. Elas querem caminhar ao lado dos homens como iguais. Esta geração de mulheres está pedindo permissão para ser tão poderosa quanto todos os outros. Elas estão procurando pessoas que lhes deem permissão. Para atender a esse chamado, precisamos examinar honestamente nossas vidas. Primeiramente, precisamos pedir a Deus revelação e um coração transformado. Em segundo lugar, como aprendemos com Lincoln e Douglas, precisamos buscar ativamente experiências positivas e relacionamentos com mulheres poderosas que possam abrir nossa imaginação e nosso coração para recebê-las nos nossos círculos de influência. As biografias de mulheres que mudaram a história, particularmente a história da igreja, são um bom lugar para se começar. E por último, por mais assustador ou doloroso que possa ser, precisamos pedir às mulheres que conhecemos que nos ajudem a ver a verdade sobre como pensamos e agimos com relação a elas. Se não fizermos isso, nossas esposas e filhas terão muita dificuldade em experimentar a liberdade e o poder que elas foram criadas para vivenciar. Alguns homens, quando ouvem outros falarem sobre a opressão das mulheres na igreja, pensam: minha mulher não se sente assim. Mas como podemos saber se não perguntamos a elas? Como podemos saber se não dermos a elas a oportunidade de nos dizerem a verdade? Se minha esposa sabe que ficarei de cara feia e me recusarei a falar com ela por dias depois que ela confrontar um problema em minha vida, ela pode decidir simplesmente manter a boca fechada. Muitas mulheres aprenderam que dizer a seus maridos como elas realmente se sentem é como convidar uma escavadeira mecânica a passar por cima do fusquinha delas. É preciso muita coragem para decidir: não vou mais conviver com a opressão. Vou combatê-la até ela deixar de existir, porque ela está machucando a pessoa a quem amo. Como homens, precisamos estar à altura desse desafio. Precisamos nos tornar defensores da liberdade para todos. Se realmente queremos que o governo do céu seja estabelecido como fundamento em nossas vidas, precisamos encarar com ousadia esta pergunta: o que faremos com as nuances da opressão em nossas vidas que impedem o reino do céu de ser estabelecido na terra? Passos práticos. Meu objetivo em Livres e Poderosas não é desenvolver uma espécie de plano político para promover a igualdade de gêneros na igreja. Até os planos mais bem projetados falharão se não lidarmos com a infecção do patriarcado enraizado em nosso coração. A única maneira de lidar com essa infecção é ver e receber algo melhor: o reino. O reino de Jesus, cuja estrutura é de cabeça para baixo, é a única coisa que satisfará o profundo anseio por poder, liberdade e igualdade que temos em nosso íntimo. Foi por isso que Jesus ensinou que a coisa mais prática na vida cristã é simplesmente buscar o reino com todas as nossas forças.
No reino, nunca resolvemos os problemas com o legalismo. Todo problema é resolvido através do relacionamento. As instituições políticas estão limitadas ao mecanismo legalista quando resolvem problemas e, infelizmente, o legalismo e os relacionamentos humanos maduros são fundamentalmente divergentes. Deus projetou os relacionamentos para fluírem a partir da lei interna do amor, que somente Ele pode escrever em nossos corações. As leis externas estão inerentemente em conflito com essa liberdade interna. É por isso que as estratégias legalistas para atingir igualdade, como a segregação ou a ação afirmativa, podem eliminar certos problemas, mas acabam causando uma série de outros. Dizer às empresas e universidades que elas precisam incluir as pessoas pelo mesmo motivo pelo qual elas foram anteriormente excluídas, raça ou gênero, pode abrir a porta para algumas pessoas que merecem genuinamente essas oportunidades. Mas isso nunca lida com o medo que nos fez, a princípio, dar ou tirar o valor dessas pessoas. Uma lei obrigando a redistribuição de privilégios não pode fazer com que passemos a valorizar outro ser humano em nossos corações. Mas isso é o melhor que o mundo pode fazer. Somente o evangelho de valor eterno e igual cria um novo paradigma, no qual podemos honrar livremente uns aos outros e ter parceria uns com os outros como iguais. Dito isso, quero apresentar-lhes alguns passos práticos para buscar uma mudança voltada para o reino, em nosso paradigma de gêneros. Número 1. Conhecer o que a Bíblia diz. A maioria dos cristãos que trabalha com afinco para proteger a opressão das mulheres na igreja tem argumentos bíblicos bem pesquisados e sustentados por séculos de tradição para apoiar sua posição. Eles se sentem motivados a sustentar suas convicções a todo custo. Pode ser tentador para aqueles de nós que acreditamos que as mulheres devem ser livres simplesmente ignorar essas passagens problemáticas. Sabemos que essas interpretações não podem estar certas, mas não dedicamos tempo para estudar a fundo e descobrir por que acreditamos no que acreditamos. Isso dá espaço para a complacência e até para a dúvida, minando assim a nossa confiança e afetando a maneira como tratamos as mulheres. Precisamos estudar a Bíblia para encontrar a liberdade para as nossas mulheres. Quando não sabemos o que fazer com certas passagens, precisamos buscar a ajuda dos teólogos. Não estou dizendo que seremos capazes de entender tudo. Sempre haverá certo mistério. Mas o que podemos fazer é descobrir a evidência avassaladora presente na Bíblia de que Deus quer que as mulheres sejam livres e poderosas, lado a lado com os homens. 2. Ensinar nossos amigos. Depois de estudar, poderemos ensinar a outros o que a Bíblia diz sobre dar poder às mulheres. Isso não é apenas o trabalho dos pregadores e mestres, é o trabalho de todo cristão, porque a liberdade é a mensagem do Evangelho. Se quisermos que essa ideia crie raízes na igreja e mude nossa maneira de fazer as coisas, ela precisa se tornar parte das nossas conversas. Não apenas entre os líderes, mas entre todos. Precisamos dizer aos nossos amigos o que pensamos sobre as mulheres e precisamos estar prontos para explicar o que a Bíblia diz de fato sobre o assunto. 3. Falar com as mulheres. Ouvir suas histórias e sentir uma parte de sua dor abrirá nossos olhos para a necessidade de mudança. Precisamos falar com algumas das mulheres que conhecemos e perguntar a elas como é ser mulher na cultura cristã. Precisamos encontrar aquelas que se sentem chamadas para ser líderes apostólicas ou proféticas na igreja, mas que, em vez disso, tiveram de iniciar um negócio ou trabalhar no governo para ser livres das restrições que a igreja colocou sobre elas. Pode levar algum tempo até que elas confiem em nós o suficiente para dizer a verdade, mas precisamos persistir até ouvi-la. 4. Eliminar o humor sexista. Os homens tendem a se comunicar através do humor mais que as mulheres. Muitos não estão cientes da maneira como esse humor aliena as mulheres em seu ambiente. Obviamente, as piadas sexistas, inclusive as piadas de louras e as piadas sobre os estereótipos femininos, precisam ser eliminadas
a fim de se criar um ambiente seguro para as mulheres. Em um nível mais sutil, o humor masculino pode também ser usado para fazer as mulheres se sentirem como um dos rapazes. Entretanto, a maioria das mulheres não quer ser um dos rapazes. Elas não são homens e não querem ser tratadas como homens. Elas querem o mesmo respeito e igualdade que os homens recebem, mas com consideração por quem são como mulheres. Por muito tempo, as mulheres tiveram de se tornar um dos rapazes para poder ter algum lugar nas esferas de liderança dominadas pelos homens. Saberemos que atingimos a igualdade quando as mulheres receberem poder e respeito iguais, sem precisar abrir mão da sua feminilidade. 5. Valorizar e buscar as opiniões das mulheres. As opiniões das mulheres não são tão valorizadas quanto as opiniões dos homens no ambiente dominado pelos homens, encontrado na maioria das igrejas. Os homens tendem a procurar primeiramente outros homens para se aconselhar, e eles geralmente presumem que as mulheres não terão muito a oferecer, principalmente a eles. Existe uma atitude subconsciente em muitos homens de que as mulheres são boas para aconselhar outras mulheres, mas que o conselho delas não seria bom o suficiente para os homens. Não diríamos isso, é claro, mas muitos de nós pensamos assim. Se realmente quisermos dar poder às mulheres, precisamos começar a valorizar a opinião delas, o que significa procurar essa opinião ativamente. 6. Remover deliberadamente os obstáculos que impedem as mulheres de ocuparem posições no ministério. Em razão de as mulheres e organizações cristãs serem detentoras de um status de entidade sem fins lucrativos junto ao governo, não se exige por lei que elas paguem licença maternidade a seus funcionários, e a maioria das igrejas não o faz. Embora isso possa parecer algo pequeno, revela nossa convicção sobre a importância de ter mulheres no quadro de funcionários. Uma amiga me disse recentemente, como um exemplo de sua mãe, que trabalhou como professora enquanto a filha era criança, lhe deu o poder de que precisava para ir atrás dos seus sonhos. Ela disse: pude ver minha mãe se dividir entre ser uma excelente mãe e uma profissional no mercado de trabalho. Eu não sentia que nada me era negligenciado, e isso me deu a visão de que eu poderia fazer tudo o que quisesse como mulher. Não havia polarização entre a maternidade e a carreira. Essa amiga sugeriu: a igreja deveria tornar mais fácil para a mulher conciliar o trabalho e a maternidade. Precisamos mudar nossa maneira de pensar sobre o que as mulheres fazem. Que tipo de influência podemos realmente ter se todas as mulheres forem relegadas à família e a nenhuma outra dimensão da sociedade? Eu concordo plenamente. Se realmente acreditamos que precisamos das mulheres em nossa equipe, faremos tudo o que for possível para remover os obstáculos que tornam mais difícil para as mães trabalhar para as igrejas e ministérios. Pagaremos licença maternidade e buscaremos soluções criativas, como a divisão de trabalho para as mães que quiserem trabalhar em meio expediente. 7. Colocar as mulheres na frente. À medida que os filhos crescem e aprendem o que significa agir adequadamente em seu ambiente a partir dos exemplos que têm. Na igreja, em sua maioria, as meninas crescem vendo as mulheres trabalharem por trás dos bastidores, no berçário, no ministério com crianças ou na administração. Muitas vezes elas veem as mulheres na equipe de louvor no domingo de manhã, mas quando chega a hora de pregar, elas veem os homens. Quando chega a hora de tomar decisões, elas veem os homens. E subconscientemente, elas aprendem que as mulheres não são tão poderosas quanto os homens na igreja. Dizer simplesmente que as mulheres são poderosas não contradirá a mensagem que estamos transmitindo às nossas filhas e filhos pela falta de exemplos femininos poderosos. Precisamos garantir que temos modelos visíveis de como é uma mulher ter autoridade na igreja. Essa é a única maneira de nossas filhas crescerem acreditando realmente que elas são tão livres quanto os homens. 8. Outorgar poder às mulheres na igreja local. Um princípio essencial no reino é que todos os crentes são ministros, seja qual for sua vocação. Precisamos tanto de homens quanto de mulheres para mudar o mundo através de posições de influência. Muitas mulheres já estão fazendo isso,
porque é mais fácil para elas ter poder no mundo do que na igreja. Entretanto, também precisamos de mulheres liderando dentro da igreja. Além de uma curta lista de exceções notáveis, como Aimee Semple McPherson, só encorajamos mulheres poderosas em missões estrangeiras ou em ministérios itinerantes. Mulheres fora da estrutura de autoridade da igreja local ou de redes e denominações maiores. Podemos citar poucas mulheres poderosas que têm ministérios de ensino para eclesiásticos, como Joyce Meyer, Beth Moore e Cindy Jacobs, que deve-se notar atraem em sua maioria audiências femininas. Mas onde estão as líderes apostólicas que dirigem congregações, denominações ou redes eclesiásticas e são reconhecidas sob a luz positiva, em vez de serem vistas como suspeitas ou rebeldes? Onde estão as mulheres apostólicas na igreja que não estão sendo perseguidas por violarem as tradições antigas do paradigma patriarcal? Precisamos convidar as mulheres para participarem da estrutura da autoridade da igreja local ao lado dos homens, e não apenas enviá-las para serem poderosas fora da igreja local. Os ministérios para-eclesiásticos são importantes, mas a igreja local é o centro da vida da igreja. Precisamos dar às líderes mulheres acesso a todos os níveis de responsabilidade e autoridade no corpo de Cristo, inclusive a sagrada posição de pastor titular. Quando fizermos isso, será prova de que paramos de dividir a autoridade com base no gênero, e então começaremos verdadeiramente a honrar as mulheres. O significado da honra. Quando compartilhamos o poder, elevamos o status do outro. Essa é a definição de honra. Às vezes pensamos em honra como eu me rendo a você. Esse tipo de honra é realmente uma manifestação de medo. A honra não é, a princípio, o que damos a Billy Graham ou a outros estranhos. Honra é o que damos aos membros da nossa família. A honra é testada em nossos relacionamentos mais íntimos. A honra acontece quando vivemos juntos, acreditamos juntos, oramos juntos, falhamos juntos e vencemos juntos. Realmente, dar poder a outras pessoas significa permitir que elas permaneçam poderosas, mesmo quando discordamos delas e quando elas falham. Isso é o que nos levará a um novo governo com base no modelo do céu. A honra é o único ambiente no qual a liberdade e o amor florescem. Sem a honra, precisamos do legalismo e das ameaças externas, política, Receita Federal, tribunais e prisões. Sem a honra, precisamos que alguém fique zangado com as pessoas para mantê-las no seu lugar. Mas quando temos a honra, podemos confrontar um ao outro e dar uma avaliação saudável sobre como estamos afetando uns aos outros sem exigir nada em troca. E não confrontamos alguém porque o nosso poder se sente ameaçado, mas porque colocamos a prioridade na manutenção regular do relacionamento. Esperamos mais uns dos outros. Os relacionamentos fundamentados na honra são a única maneira de homens e mulheres trabalharem juntos, com igualdade e unidade. Esse é o modelo que vemos na Trindade e é a resposta para a oração de Jesus por unidade. Que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17:11. A honra é o objetivo porque a liberdade para todos não pode existir sem honra. A história da igreja provou isso. Tivemos liberdade para alguns e subserviência para outros por muito tempo. Mas se quisermos uma invasão celestial na Terra, precisamos mudar isso. A transição para relacionamentos fundados na honra precisa ser intencional. Não vamos acordar um dia e descobrir que começamos a honrar as mulheres na igreja acidentalmente. Essa é uma transição que precisa ser bem-vinda e perseguida, embora seja assustadora. Temos dado ouvidos aos nossos medos por tempo demais, e isso apenas extraiu o pior de nós. É hora de ouvir aquele que veio para nos libertar dos nossos medos e deixar que o seu amor extraia o melhor de nós. A grandeza surge quando é a nossa vez de defendermos alguma coisa. Agora é a nossa vez. Temos uma oportunidade de sermos grandes. Vamos nos tornar emancipadores nos nossos dias.
Vamos nos tornar defensores da liberdade para todos, como Paulo, que lutou pela verdade de que vocês são todos um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Por muito tempo, os homens têm protegido um governo que restringe o poder das mulheres. É hora de mudar. É hora de dar armas às mulheres. É hora de lhes darmos as boas-vindas, como iguais, à grande batalha para trazer o céu à terra. Para finalizar, ao final do livro temos um epílogo. Esperança Adiada, uma nota às mulheres, por Sherry Silk. Em Provérbios lemos: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Provérbios 13, versículo 12. A maioria de nós interpreta esse versículo da seguinte maneira: eu tinha uma esperança, mas ela não se realizou, o que me deixou doente interiormente. Creio que a maneira melhor de ler isso seria: eu parei de esperar e foi isso que me deixou doente. É a decisão de desistir da esperança que deixa o nosso coração doente. Sempre amei cavalos, e quando criança eu tinha meu próprio cavalo. Tive boas e más experiências com cavalos. Com o meu cavalo eu me divertia muito, mas também fui derrubada diversas vezes, e uma vez até quebrei o braço. Uma de minhas amigas íntimas foi derrubada de um cavalo, levou um coice ao cair e morreu em resultado disso. Quando adulta, sempre disse que queria morar perto de um lugar que tivesse cavalos, porque é divertido observá-los. Mas eu não queria ter um. Um dia, quando estava pensando sobre meu chamado como mulher na liderança, o Senhor trouxe à minha mente o meu amor pelos cavalos. Quando perguntei a ele o que isso queria dizer, ele falou comigo: é mais fácil observar o poder do que andar nele. Então ele trouxe à minha mente diferentes mulheres que conheci, que foram derrubadas e feridas em suas tentativas de montar um cavalo ou de viver como mulheres poderosas. Dani e eu conhecemos mulheres poderosas que não frequentam mais a igreja. A igreja não valorizou quem Deus as criou para ser, mas as paralisou, algumas vezes de maneira muito dolorosa. Por causa da dor delas, essas mulheres deixaram de ter esperança, e isso as tornou infelizes. Elas simplesmente desistiram da igreja. O restante de Provérbios 13:12 diz: o desejo cumprido é árvore de vida. É isso que nós mulheres queremos: vida. Queremos a liberdade de viver quem somos no reino. Mas por causa do paradigma patriarcal e de todo ensinamento errôneo sobre as mulheres na igreja, muitas de nós simplesmente aceitamos a maneira como as coisas são. Algumas mulheres partiram, enquanto outras se resignaram silenciosamente. A maioria de nós não é do tipo que vai caminhar rumo ao poder obstinadamente. Ou nos adaptaremos às expectativas dentro da igreja, ou entraremos para a força de trabalho secular para encontrar um lugar onde possamos ser poderosas. Não temos o coração rebelde e precisamos de permissão para ser poderosas na igreja. Precisamos de homens que nos promovam, que acreditem em nós e que nos defendam dentro da nossa cultura. Contudo, também é verdade que a liberação das mulheres na igreja não depende dos homens mudarem, tanto quanto o movimento dos direitos civis não dependia das pessoas brancas tomarem a frente da situação. Não, ele dependeu de pessoas corajosas como Rosa Parks, que não teve medo de sair do sistema de opressão e assumir sua identidade como uma pessoa poderosa, ainda que não tivesse a permissão do patriarcado. O motivo pelo qual o ministério de Martin Luther King Jr. exerceu tamanho impacto foi porque ele e seus seguidores encontraram uma maneira de assumir sua identidade como pessoas poderosas e livres, sem abraçarem a rebelião ou o ódio ao longo do caminho. Creio que nós, como mulheres na igreja, podemos tornar o mesmo caminho rumo ao poder, mas isso exigirá grande coragem. Provérbios 28:1, que o justo é intrépido como o leão. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo invadiu a terra, uma das evidências mais notáveis do enchimento do Espírito foi a intrepidez. Em um instante, os discípulos passaram de covardes escondendo-se em suas casas a apóstolos ousados, a poderosos e corajosos que não queriam parar de dizer a verdade por nada. A igreja como um todo é composta pelo menos de 50% de leoas. É hora das leoas serem livres e poderosas.
É hora de não esperarmos nenhum limite e nenhuma tendência de gênero. É hora de nos recusarmos a aceitar preconceitos e de confrontá-lo quando eles surgirem. É hora de termos um plano de ação diante dos muros e limitações com os quais certamente depararemos. Mulheres, somos 100% uma nova criação e somos 100% cheias do Espírito Santo. Isso significa que temos a novidade de vida e a mesma plenitude do Espírito que os homens. Então, permanece essa questão. O que vamos fazer com nós mesmas? Agora que sabemos quem somos e a que estamos destinadas, não podemos simplesmente nos acomodar e não fazer nada. Precisamos ser quem fomos chamadas para ser. Como os apóstolos Pedro e João, precisamos declarar: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros, os fariseus, os defensores da tradição, do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos 4, 19 e 20. Somos compelidas a abraçar a liberdade que Jesus comprou para nós. A decisão de nos tornarmos mulheres poderosas na igreja exige grande coragem e grande compromisso com o quadro maior, porque seremos a ponta do iceberg. Algumas de nós, como os grandes libertadores da história, podemos sofrer pela nossa posição. Porém, temos a esperança da libertação, não apenas para nós mesmas, mas também para nossas filhas. Temos a esperança de que homens e mulheres entrarão na unidade que Jesus profetizou, e juntos estabeleceremos o reino do céu na terra. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. A esperança é uma escolha corajosa. Vamos escolher nunca deixar de tê-la.